metalúrgico Lula. Os dois se conheceram e no ano seguinte Chico Mendes ajudou a fundar o PT no Acre. Em 86, Chico Mendes tenta se eleger deputado estadual. Sua companheira de chapa era uma jovem chamada Marina Silva. Ele ia sair deputado estadual exatamente porque nós avaliamos que tinha chance de ganhar e que se ele ganhasse para ser deputado, ele já estava muito ameaçado, né, de morte, que talvez isso pudesse proteger a vida dele. Assim como Chico Mendes, Marina nasceu no meio da floresta. Sua incrível trajetória levaria os ideais dos seringueiros para o centro do poder do país. Em 2002, quando Lula foi eleito presidente, Marina foi escolhida ministra do Meio Ambiente. Atualmente, Marina ocupa o cargo de senadora do Acre e continua lutando pela sobrevivência da floresta e dos povos que a mantêm em pé. Adolescente, seu sonho era ser freira. E foi através delas que ouviu falar daquele líder comunitário pela primeira vez. E um dia eu estava na igreja e vi um cartaz assim, bem tímido, pardo, ao lado da sacristia. Curso de formação para lideranças rurais, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Aí agora que eu vou entender essa história de comunismo. Chico Mendes tinha realmente referências revolucionárias. Escolheu para 2 de seus filhos nomes de guerra. Helenira homenageia uma guerrilheira morta no Araguaia. Sandino, o caçula, é inspirado no famoso revolucionário da Nicarágua, Augusto César Sandino. Ele tinha, assim, uma coisa diferente, que era uma reflexão muito acurada das coisas, né? Que geralmente as pessoas sempre tinham aquela mania de se conformar com a exploração. O Chico Mendes colocava uma perspectiva de que não precisava ser assim, e se é assim pode ser diferente, vai depender da gente. No ministério, Marina Silva não se esqueceu da luta ao lado de Chico Mendes. Quase 20 anos se passaram e eu me vi numa situação em que eu estava junto com a Polícia Federal, em junho de 2005, para fazer o primeiro empate institucional, prendendo centenas de pessoas, com mais de 480 policiais federais, né? Durante esses 5 anos foram presas 700 pessoas envolvidas em crimes ambientais. Mas na década de 80, os seringueiros estavam longe de ter aliados no poder. O governo não se opunha à destruição da floresta. As queimadas eram tão intensas que atrapalhavam até mesmo o aeroporto da capital do Acre. Dentro da floresta, Chico Mendes era um dos poucos que ousavam bater de frente com os madeireiros e pecuaristas. A grande maioria das pessoas que moram na cidade não estão preocupadas com essa situação. Elas não percebem que elas estão diante de um perigo iminente e que se não houver uma participação, uma preocupação de todo o segmento dessa sociedade, nós vamos enfrentar um futuro muito negro aqui pela frente. Seringueiros de todo o país se reúnem em Brasília. É o nascimento de uma proposta inovadora que mostra para o mundo como preservação e desenvolvimento podem caminhar juntos. Mas uma nova ameaça chega aos seringueiros. Uma estrada que promete desenvolvimento, mas trará destruição para a floresta. Chico Mendes vai a Washington lutar contra o asfaltamento e volta para o Brasil com a cabeça a prêmio. Em 1985, seringueiros de toda a Amazônia se reuniram pela primeira vez num evento histórico. O primeiro encontro nacional dos seringueiros, realizado na Universidade de Brasília. Nesse encontro foi consolidada a ideia que iria marcar a vida de Chico Mendes, o conceito de uma reserva extrativista. Eles diziam, os índios estão vivendo nas suas áreas. Nós também queremos viver nas nossas, mas nós não somos índios, então somos extrativistas, por isso surgiu o nome, Reserva Extrativista. Inspirados nas terras indígenas, as reservas extrativistas seriam florestas protegidas que os seringueiros poderiam usar para tirar seu sustento.
queremos que essa área toda seja do Estado, seja pública e que a gente tenha concessão. Porque eles não têm o conceito de propriedade e nem o conceito de valor da terra, mas o conceito de valor da floresta. Tem que ser um pedaço grande, onde o igarapé passe pelo meio, onde as castanheiras estejam junto com a seringueira, senão ele não vive. Pela primeira vez, se rompia a ideia de que, para preservar a floresta, era preciso deixá-la intocada. E quanto mais mudanças Chico propunha, mais inimigos ganhava. Nós temos inimigos poderosos pela frente, que é inimigos que detêm o poder do capital, do grande latifúndio, sistema aí capitalista que domina esse país desde o seu descobrimento. Em 1987, 2 anos após o encontro dos seringueiros em Brasília, um problema o atormentava. O governo tinha anunciado a pavimentação de uma estrada que ligava Rio Branco, capital do Acre, a Porto Velho, capital do estado vizinho de Rondônia. O problema não era a estrada em si, mas toda a destruição para a floresta que isso causa. E o que Chico Mendes fez? Como a obra era financiada com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele foi até Miami participar de uma conferência que reuniu 3.000 pessoas. Banqueiros, políticos, executivos e um seringueiro. Não contente, foi depois a Washington, onde deixou uma carta para o presidente do banco. Nós achamos que a política... Chico Mendes, mesmo sem falar uma palavra em inglês, foi bem convincente. O banco retirou o financiamento e a estrada não foi asfaltada. Naquele mesmo ano, Chico se tornou o primeiro brasileiro a receber o Global 500, prêmio dado pela ONU para defensores do meio ambiente. E quanto mais Chico avançava nas conquistas para manter a floresta em pé, mais risco ele corria. Os inimigos com os quais ele estava se defrontando eram pessoas assim tão primárias e tão violentas que eles não estavam nem se importando com... Eles não estavam se opondo às ideias do Chico, eles simplesmente estavam querendo eliminá-lo. Madeireiros e latifundiários compunham as forças que queriam derrubar Chico. Mas o que poucos imaginavam é que 2 décadas depois, até nas madeireiras, as ideias dele teriam impacto. Quem não conhece manejo florestal, em floresta tropical, acha uma violência quando está se tirando ou cortando uma árvore. E uma violência maior quando vê as árvores aqui ou parte delas. Mas no fundo, todo mundo tem um pedacinho da floresta dentro da sua própria casa. E nós temos que entender de uma vez por todas que é possível, mesmo em áreas tropicais, você sabendo colher, usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Ainda hoje, na Amazônia, existem centenas de madeireiras clandestinas que colaboram com a destruição da floresta. Mas esta é uma fábrica de laminados de madeira perfeitamente legal. O ex-governador Jorge Viana ajudou a viabilizar esta indústria em Rio Branco, que hoje dá empregos, diretos e indiretos, para mais de 500 pessoas. Aqui, a madeira é cortada, refinada, laminada. Tudo isso faz aumentar o preço do produto. Essa é a fórmula mágica. Só assim nós vamos agregar valor e poder remunerar melhor a matéria-prima que sai dos extrativistas e não pode ser exportada. Deverá ser industrializada aqui mesmo para gerar emprego para quem vive na região, para quem vive aqui na cidade. A madeira que abastece a fábrica sai de lugares como este. O que está sendo feito aqui se chama manejo florestal. São derrubadas apenas árvores antigas, maduras. Na teoria,